Ouça mais e fale menos. Hoje é dia 16 de outubro e nós faremos a leitura do capítulo 17 de Provérbios. Provérbios do grande sábio, o homem mais rico que já existiu, Salomão. Eu sou Renato Acti e este é o canal HSPR. Bora para a leitura. Provérbios capítulo 17. Diz assim: melhor é um bocado seco e com ela a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contendas. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata, e o fogo para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos do que a recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encontra a transgressão busca a amizade. O que encobre a transgressão busca a amizade. Mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhotes, mas não ao louco na sua estultícia. Quanto aquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como o saltar de águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvidos. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo? O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio para reverter as verdades da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra.
O filho insensato é tristeza para seu pai, a amargura para quem o deu à luz, e a amargura para quem o deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferir os príncipes ao que age justamente. Retém as suas palavras o que possui conhecimento, e ao homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios por sabedoria. Muito bem. Vários ensinamentos nós podemos destacar aqui. Desde o primeiro capítulo de Provérbios, nós só estamos aprendendo pérolas de sabedoria. São coisas totalmente pertinentes ao nosso tempo, à nossa vida e aos nossos dias. No capítulo 17 não foi diferente. Quando eu comecei esse vídeo, eu comecei chamando a sua atenção. E agora eu inicio agora o meu comentário com o versículo 28 do capítulo 17. No início eu falei: aprenda a ouvir mais e falar menos. Aqui no capítulo 18 confirma a minha fala. Diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. O que nós podemos aprender com isso? Eu fiz uma mentoria e nós fomos lembrados de que nós devemos ouvir mais e falar menos. Quanto mais você fala, mais chance de você estar cometendo erros, falando o que não devia, você corre. Procure aprender a ouvir as pessoas. Procure ter mais empatia. E procure, sempre que você tiver a oportunidade de falar, se certificar de o que você tem para falar, o que você quer falar, realmente é algo que vai somar naquele momento ou na vida das pessoas. Muitas pessoas falam muito, dizem muitas coisas, mas de todas essas coisas que são ditas, praticamente a maioria não serve para nada. São palavras vãs, palavras repetidas. Pessoas falam o que ouviram, pessoas que são alienadas, não são sábias. Elas simplesmente soltam as palavras, não são intencionais, falam do que ouviu e do que não conhecem. E hoje nós estamos aqui para nós aprendermos a sermos cada dia mais sábios. Como eu faço isso? Eu te digo que a nossa vida é um processo de evolução contínuo. Para que você seja uma pessoa mais sábia, mais inteligente, uma pessoa que atraia as pessoas, não pelo que você tem, mas pelo que você precisa de buscar conhecimento. É uma das coisas. Busque conhecimento, leia a Bíblia, leia livros, busque trazer conhecimento para você. Procura ouvir mais as pessoas, ficar atento no que as pessoas estão dizendo, procura observar a linguagem corporal das pessoas. Seja uma pessoa mais observadora e menos faladora. O segundo ponto que vai te fazer uma pessoa ser mais sábia: busque conhecer mais de Deus. Como eu falei numa outra live passada, por mais que você não acredite em Deus, ou para você a Bíblia não tenha valor, com licença, ou que para você o que está escrito na Bíblia não seja algo de valor, ou até mesmo se você acredita que a Bíblia não é inspiração de Deus, né, pelo fato dela ter sido escrita por homens,
Tem pessoas que tentam desacreditar por esse fator. Faça pelo menos a leitura de uma forma onde você vai buscar encontrar alguma incoerência. Mas faça a leitura. Nem que seja para tentar desacreditar ou até provar que o que está escrito na Bíblia, esse livro que contém ensinamentos milenares, leia ele. Nem que seja para você tentar se convencer e realmente ter certeza de que o que está aqui não vale para hoje. Mas faça a leitura da Bíblia, procura ler livros, estude, busque ouvir pessoas que estão que já aprenderam mais que você, que já são mais sábias, que são mais maduras, mais experimentadas. Dê muito valor naquilo que você vai falar. A Bíblia fala que as palavras têm poder. E eu creio que isso é um fato. As palavras têm poder tanto para você, para a sua fisiologia e para aqueles que estão ouvindo. As palavras realmente elas têm um poder. Seja o principal profeta da sua vida. Profetize sobre você coisas boas. Não diga que você não presta, que você é burro, que você não consegue, que não vai dar certo. Pelo contrário, diga palavras de sucesso, palavras que fazem a sua fisiologia trabalhar da mesma maneira. Quando você libera palavras, o seu corpo ele começa a trabalhar de acordo com aquela energia que você está liberando. Ao conversar num grupo, seja a pessoa que ouve mais. Antes de falar, quando você tiver a sua oportunidade, certifique-se de que o que você vai falar é algo que vai acrescentar. Fale com firmeza, com humildade, mas seja intencional em todas as coisas. Quando você começar a aprofundar na palavra de Deus, você vai ter certeza e você vai sentir que você vai ficar mais inteligente. Ao contrário de que muitos pensam que o cristão é burro, ele é manipulado. Não, ao contrário. Um amigo muito querido me disse uma vez que depois que ele começou a estudar a Bíblia, ele ficou mais inteligente. E eu concordei com ele em grau, número e gênero. É desse jeito. Nesse capítulo 17 de Provérbios, nós encontramos também um grande ensinamento, ou um direcionamento para que você consiga ter um coração alegre. Tem um versículo que diz: tenha um coração alegre. O coração alegre é como remédio. Quando eu leio esse versículo, eu entendo que nós estamos falando aqui, ou entendemos que quando ele fala um coração alegre, é uma alma alegre. Seja uma pessoa otimista. Não otimista simplesmente por acreditar na sorte, mas por acreditar que existe um Deus soberano, que te ama, que te fez a imagem e semelhança dele e que ele deseja que você seja uma pessoa próspera, abençoada em todas as áreas da sua vida e que você seja tão próspero, tão abençoado ao ponto de transbordar. O transbordar na vida do cristão é o auge. É onde você se encheu da sabedoria, do Espírito de Deus, das coisas boas que Deus preparou e já deixou liberada para nós. Quando o transbordar é o auge. É quando você começa a transbordar e começa a contagiar, a contaminar todos aqueles que estão ao seu redor com essas benevolências que vêm da parte de Deus. É muito gratificante, é muito gostoso você se aprofundar na palavra de Deus, você sentir vontade de falar do Senhor, das coisas grandes que Ele faz, das transformações de vidas que Ele gosta de fazer. Ele gosta de coisa difícil. Aquele que é mais louco, aquele que é mais doido, quando Ele dá a oportunidade, é aí que o Espírito Santo entra e faz
um homem novo. É preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. E ele faz isso. O velho homem morre e o novo ressurge. É muito gostoso. Eu te convido a buscar, a meditar na palavra. Não fique somente nas minhas palavras. Vai lá, pega uma Bíblia. Se você não tiver, compra uma. Começa lendo Provérbios. Vai seguindo. Nós vamos estar lendo um por dia. Amanhã vai ser o 18. E acompanha, lê. Peça a Deus entendimento. Coloca aqui os seus comentários, a sua dúvida. Ou se você tiver alguma coisa, alguma crença ao contrário, vamos conversar. Vamos ser muito gratos com a sua participação. Comente, curta, compartilha, segue o nosso canal. Eu quero justamente despertar em você a curiosidade, a vontade de saber, de entender um pouco mais da palavra do Senhor e ter vontade de ser uma pessoa cada vez mais sábia, mais inteligente, que ama a Deus e o honra acima de todas as coisas. E tenha isso na sua vida como um propósito de vida. Amar e honrar a Deus, em primeiro lugar. E, com certeza, diz na palavra do Senhor, os efeitos colaterais ou as consequências vão surgir na sua vida. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Fica a minha dica para você. Depois você vai lá e lê. Lá tem, no 9 tem o propósito e no versículo 10 tem as consequências ou os efeitos colaterais de uma pessoa que honra a Deus. Fica esse desafio para você. Vai lá, lê, estuda. Lê, relê, aprende. Põe aqui depois a sua dúvida, o que você aprendeu. Eu te agradeço mais uma vez. Que o Espírito Santo do Senhor possa tocar no seu coração e que essa semente que foi colocada hoje, ela venha germinar. Eu te agradeço. Um forte abraço. Antes de terminar, nós vamos fazer a nossa oração. Ore comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dom da vida e porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu te peço mais uma vez que o Senhor toque em cada vida que estará ouvindo ou assistindo esse vídeo. Nós sabemos que o Senhor é especialista em conhecer o mais profundo, no interior, e tratar com cada um de maneira personalizada. Obrigado, Deus. Nós queremos nos dispor para que o Senhor entre em nossos corações e faça algo novo em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti. Tu és maravilhoso. Obrigado por todas as coisas que o Senhor já tem liberado para nós. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. E um forte abraço.